Pensando nessa linha, o Espírito Santo de Deus me trouxe uma mensagem nesta noite, e isso tudo é apenas uma palavra introdutória daquilo que eu estarei ministrando sobre a vida de vocês. Pensando em tudo isso, nesses que julgam, que apontam, que rotulam, ao invés de acolher, amparar, amar e cuidar, que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Quem tem moral? É isso. Pergunto para você com muita paz no coração, pois essa mensagem, em primeiro lugar, ela foi ministrada na minha vida. Eu é que fui primeiro em lugar moído. Que o Espírito Santo de Deus, ele faz isso, ele moe a gente, destrói esse vaso, caquinho por caquinho, depois reconstrói tudo. Um vaso ainda muito mais belo, mais resistente, muito mais valoroso. Mas primeiro ele precisa de moer. E eu te pergunto nesse momento, não responda de voz audível para você não se envergonhar, mas responda no seu íntimo. Quem tem moral? Quem tem moral? O Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1, será o nosso texto base. E a palavra de Deus, ela é muito direta no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era assim, né? Ele era direto, objetivo, ele não fazia rodeios. Sem rodeios. Falava o que precisava ser dito. Falava o que as pessoas precisavam de ouvir, não aquilo que elas desejavam. E o segredo, e o texto sagrado nos relata que Jesus, porém, João 8, a partir do verso 1, tá? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, ou seja, uma multidão. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, olha o que eles disseram para Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? E o Senhor, o que diz? Quem perguntava? Os religiosos. Perguntavam a quem? A Jesus. Verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Uau! Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Verso 9. Os que ouviam foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém a condenou?
Verso 11: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse texto, ele é pregado por muitos pregadores, e eu mesmo recente ministrei sobre esse texto. Mas o que é mais apaixonante na palavra de Deus é que a palavra ela é viva, e ela é viva e ela é eficaz. E quando nós lemos, examinamos a fundo as Escrituras, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, da maneira como Ele assim determinou e da maneira com qual nós necessitamos. Eu nunca, na verdade, ouvi uma ministração dentro dessa linha que eu estarei expondo para vocês, pois foi uma experiência altamente pessoal com o Espírito Santo de Deus, perguntando: quem tem moral? E para que nós possamos entender, eu fui no Google, né? Fui pesquisar o que é moral, para entender primeiro, não é isso? E lá o Google, ele foi muito objetivo naquela resposta, dizendo que moral é aquilo que é concernente ao próprio da moral. Entendam, concernente, ou seja, diz respeito ao próprio da moral, ao próprio que julga, ao próprio que aponta, ao próprio que rotula e mede e julga as pessoas. Queridos amados irmãos, tudo isso é muito complexo de se estudar, de se avaliar nos dias de hoje, mas o mundo das ideias, tal qual, né, um vinho, demora muito para ser destilado. Às vezes os nossos pensamentos demoram a se organizar, a chegar no lugar, e nós temos entendimento verdadeiro daquilo que Deus se planejou para nós. Por isso que nós quebramos tanta cara, por isso que nós erramos tanto, por isso que nós caímos tanto, porque o mundo das ideias ainda não se organizaram em nossas mentes. Mas Jesus era aquele que ministrava sim, ministrava com intensidade, onde? No campo das ideias, no campo dos pensamentos, e por esse motivo, ele incomodava tanto, porque pessoas que já estavam habituadas, pessoas que já estavam ali acostumadas a fazer algo e sempre faziam daquela forma, vinha um cara, um carpinteiro, um cara que ninguém dava nada por ele, sem diploma na mão, sem faculdade, né? Não estudou em Harvard, nada disso, e de repente vem contagiando as pessoas no mundo das ideias, no mundo dos pensamentos. Ele incomodava cada uma das pessoas que se julgavam, se autoavaliavam conhecedores da razão e donos da verdade. Meus queridos, o orgulho, a inveja, são vírus sempre presentes na mente humana. Misericórdia, mas isso é fato. Aqueles que não compreendiam o que Jesus dizia, na verdade o que eles faziam, eles arquitetavam um plano então para destruí-lo, por não o entenderem, por não o compreenderem, então vamos destruí-lo, não importando quem seria destruído com ele, pouco se importando por cima de quem eles precisavam de passar para que o objetivo se cumprisse,
de destruir aquele nazareno. O ser humano, meus amados irmãos em Cristo Jesus, ele exala um perfume de ódio pelos poros do seu corpo. A todo momento, a toda hora, e eu te provo isso com muita facilidade. Peguem uma criança pequenininha, que não tem nem poder de decisão do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Chega lá, toma o brinquedo da mão da criança. Pá! Te bate na mesma hora, grita, chama a mãe, chama o pai, faz aquele escasseio, aquela bagunça. Por quê? Porque a humanidade está impregnada pelo ódio, pelo mal. Queridos irmãos, aqueles homens que lá estavam, na verdade, eles se julgavam superiores. Aqueles religiosos que lá estavam, se julgavam acima de tudo e de todos. E então, quando alguém contradiz aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles viviam, e deixava a autoridade deles de lado, eles gritaram: aqui não, vamos ter que calar esse cara. Você imagina, aqueles que se diziam representantes de Deus, colocando em prática o plano diabólico, meus irmãos, perverso, de destruição. Aqueles religiosos então começaram a conversar entre si, como fazer, nós temos que calar esse carpinteiro, nós temos que botar a fim. Então eles localizaram uma mulher que seria usada por eles, na verdade, como um alçapão. Quem é passarinheiro aí sabe o que eu estou falando, né, Felipe? O alçapão é nada mais, nada menos que uma prisão, uma grade, para pegar o outro passarinho que está solto. E para que esse outro passarinho esteja solto, venha para dentro do alçapão, é necessário uma chama, um passarinho dentro da gaiola cantando, atraindo ele. Eles queriam colocar Jesus Cristo dentro de um alçapão. Então eles enxergaram esta mulher, uma mulher que foi pega em pecado, uma mulher que foi pega em adultério, uma mulher que, segundo a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, deveria ser apedrejada. Aqueles homens pegaram essa mulher e, não se importando com a sua história, não se importando com as suas fragilidades, mas o que importava é que ela poderia destruir aquela ameaça ao governo dos religiosos, porque é assim que eles enxergavam Jesus, como uma ameaça. Queridos, eles não chegaram perto dela em momento algum e falaram: filha, você está errada, por que você fez isso? Filha, você está em pecado, o que te levou a isso? Mas não, rapidamente, de uma forma muito abrupta, eles tomaram aquela mulher pelo braço, já a julgaram, já a condenaram, e arrastaram ela pelo povoado, até chegar diante de Jesus, e diante daquela multidão, e ali lançaram aquela mulher, se achando juízes. Meus irmãos, vamos ser verdadeiros, vamos analisar um pouco. Ninguém se prostitui, ninguém se vende porque quer, não. Isso é fato. Aquela mulher, com certeza, com toda certeza, vivia as últimas consequências de uma vida trágica. Aquela mulher ali
vivia algo, com certeza, que foi injusto, que foi desleal a ela na sua vida. Feridas aconteceram. Aquela mulher, com toda certeza, passou por situações com as quais talvez nenhum de nós suportaríamos, até que ela fosse levada a fazer algo que ela estava fazendo. Ninguém está negando que ela não fazia algo, não. Ela se prostituiu, ela se corrompeu, ela vendia o próprio corpo. Se nos dias de hoje, em pleno século 21, nós olhamos sim com um olhar indiferente para essas mulheres, que dirá há 2000 anos atrás. Mas os abutres, aqueles abutres religiosos, só veem a pele e nunca o coração. Jesus era diferente, importava-se, olhava no coração e não se influenciava por seus olhos naturais. Ele procurava conhecer a história de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada ator daquela história. Ele escolhia amar e não odiar. Queridos, às vezes nossa caminhada, nós não entendemos nada, nós fazemos tudo de errado no que diz respeito à vontade de Jesus, nos tornamos frequentadores de igreja, nos tornamos pessoas moralistas, nos tornamos pessoas detentoras da verdade, donos da razão, nada diferentes desses religiosos que Jesus Cristo, em outra oportunidade, os chamou de hipócritas. Estamos muito distantes da vontade do nosso Senhor e Salvador. Amados irmãos, eu estava lendo e eu compreendi que o maior milagre de Jesus Cristo não era definitivamente o que ele fazia, era o que ele era. Ele era o maior milagre, o próprio Jesus. Pois homens amam ser deuses, mas Jesus amava ser humano. Olha o nível com o qual ele se encontrava. Ele tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade, ele tinha toda a chancela de seu Pai celestial, mas ele se esvaziou de todo esse poder, por se preocupar por você, por se importar comigo. Ele escolheu sofrer como você sofre. Ele chorou como você chora. Ele teve fome como nós temos fome. Irmãos, neste contexto ele é muito forte, ele é muito pesado, porque aquela mulher, ela sangrava, mas ela não sangrava apenas fisicamente, ela sangrava com toda certeza emocionalmente. Ela foi jogada à sarjeta, à humilhação, expondo as suas particularidades, expondo as suas falhas, os seus pecados, para que aquela multidão a apontasse: adúltera, adúltera, apedrejam-na, mulher ingrata. Quantos? Mas somente Jesus foi capaz de viver as suas angústias, somente Jesus foi capaz de viver os seus temores, somente Jesus foi sensível
para observar o quanto ela sofria. Os predadores religiosos, na verdade, desejavam apenas usá-la. Não importava se ela seria destruída, se ela seria massacrada ou não, porque o objetivo deles era destruir a Jesus Cristo. Quantas pessoas nos dias de hoje agem demasiadamente dessa forma? Caluniam outras, apontam outras, julgam outras, porque na verdade querem que o seu objetivo se sobreponha até a vida do seu próximo. A plateia, sim, aquela plateia, ela aguardava ansiosa por um grande desfecho. Todos agiam como se estivessem em um grande tribunal. Juízes. Mas o mestre, o mestre do Senhor Jesus Cristo estava ali e ele estava atento. E escolheu não julgá-la, mas oportunizá-la a uma nova vida. O mestre, Jesus Cristo ali estava, escolheu, optou por contradizer aqueles moralistas, aqueles formadores de opinião, escolheu cuidar dela, mesmo diante aquelas circunstâncias adversas. Que homem é esse? Te pergunto. Porque sejamos verdadeiros, se lá estivéssemos, estaríamos na multidão. Porque até os dias de hoje, julgamos pessoas. Mas também, pastor, você viu a irmãzinha? Não tem jeito. Ô pastor, deixa eu te falar uma coisa. A todo momento, estamos julgando. E não conseguimos nos tornar empáticos com o próximo. E empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você acha que a pessoa faz o que faz de errado é porque ela quer fazer? Você acha que ela está sofrendo do jeito que ela está sofrendo porque ela quer sofrer? Você acha que ela está se submetendo àquela humilhação porque ela quer aquilo? Todos viam o trivial. Todos viam o que estava diante dos seus olhos, o óbvio. Mas Jesus viu o essencial, que foi a alma daquela mulher. Aleluia! Jesus vislumbrou uma mulher incrível e escolheu não julgá-la. Escolheu oportunizá-la, literalmente, porque é isso que o texto fala. O texto diz: vá e não peque mais. Ele está dizendo: eu sei que você pecou, eu sei que você errou, eu sei que você se prostituiu, mas agora está na hora de você mudar a sua vida. Vá e não erre mais, vá e não peque mais, vá, mude a sua história em nome de Jesus. Amém, igreja? É isso. Aí aqueles homens então jogaram a mulher diante dele. E aí? O que nós vamos fazer? Aí eu fico imaginando, né? Tudo assim, pedra na mão, né? Mirando já na mulher, doido para dar uma pedrada, né? Cada um com uma pedra mais pontuda que a outra, mais pesada do que a outra. Aí quando eu estava lendo o texto, o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida algo impactante. Não sei se terei a capacidade de compartilhar com os irmãos, mas o que ele ministrou na minha vida é que a primeira resposta de Jesus Cristo, na verdade, foi o silêncio. Ele se silencia diante aqueles atos de perversidade, aqueles atos de crueldade. Ele se cala. E quando ele se cala, ele provoca ainda mais aquelas pessoas. Já viu
casal que está dentro de casa, né? Às vezes a esposa começa a brigar com o marido fica quietinho, aí que ela fica mais pilhada ainda, não vai falar nada não, né? Porque esse calor, né? Mas daí um bocadinho, como o outro cônjuge não discute, acaba a discussão. Jesus, ele se cala. E quando ele se cala, ele se ajoelha, segundo o texto, ele começa a escrever na areia, com o seu dedo. Mas o que ele estava escrevendo? Que mistérios ocultos estariam ali, sendo escritos literalmente pelo nosso Salvador? A Bíblia não diz, a Bíblia não relata, mas digo eu, não é a Bíblia, aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou em meu coração, que ali ele começou. Que homens são esses que querem apedrejar essa mulher, sem saber que lágrimas ela chorou? E ele ali continuou escrevendo: que juízes são esses que querem privá-la da vida, sem conhecer seus abusos, abandonos, perdas dramáticas, ou mesmo o que ela sofreu. Eu fiquei ali imaginando, e eu acredito que Jesus Cristo ali escreveu: quem tem a moral para julgá-la? Quem somos nós para rotularmos, apontarmos outras pessoas? Se não fosse a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso, que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em cruz por nós, já estaríamos todos condenados eternamente. Sabe qual é a leitura disso? Que nós não prestamos, que essa carne não vale nada, que essa mente, ela é perversa. O que precisamos é da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E Ele nos ensinou com isso. Aqueles homens queriam de todas as formas destruir Jesus Cristo. Por conta disso, estavam passando por cima de uma mulher, massacrando ela. Mas Jesus Cristo, o que Ele fez? Ele não se protegeu, Ele blindou aquela mulher, Ele a protegeu. E quando Ele a protegeu, o texto diz que, a começar pelos mais velhos, todos se retiravam. Aleluia por isso. Que homem é esse? Que atitudes são essas? Que desfecho maravilhoso é este? Você precisa de decidir na sua vida qual será a sua motivação, o espelho a seguir. Quem verdadeiramente será o parâmetro, o modelo com o qual você deseja seguir e criar os seus filhos? A que molde? Desses moralistas religiosos ou ao molde de Jesus Cristo? Você que tem que escolher. Vocês sabem que eu gosto muito de histórias, e eu já contei essa história aqui em outras vezes, mas como o nosso público é flutuante, sempre tem alguém que não ouviu. E a história conta, é uma história, tá, gente? A história conta que existia um vilarejo, e naquele vilarejo existia um mestre, aquele que tinha todas as respostas. E todos os dias, ao meio-dia, tocava-se um sino, o mestre se posicionava diante do povo, e ali ele era indagado, questionado pelo povo. Faziam todas as perguntas possíveis e imagináveis a ele, e ele tinha todas as respostas. O povo gostava de ouvi-lo, porque ele sabia literalmente o que dizer. Aí,
A história conta que tinha 2 meninos, aqueles menininhos raiz, sabe como é que é a história? Né? Aqueles levados que só o sangue do cordeiro. Um olhou para o outro e falou assim: vamos arrebentar hoje com esse mestre aí. Esse mestre está tirando muita onda com a gente. Ele sabe tudo, sabe tudo. O outro: ó, como é que nós vamos fazer? Ele falou assim: não, é fácil. Estava pensando lá em casa. Tá vendo aqui? Tem um passarinho. Vou pegar ele, esse passarinho. Vou colocar ele na minha mão. Vou segurar ele na minha mão. Vou colocar as minhas 2 mãos para trás. E vou perguntar para o mestre: mestre, eis que tenho em minhas mãos um passarinho. E eu te pergunto, ele está vivo ou ele está morto? Se ele falar que está morto, eu abro a mão, deixo o passarinho voar. Se ele falar que ele está vivo, eu aperto a minha mão, mato o passarinho e mostro o passarinho morto. Vou arrebentar com esse mestre hoje. Tem jeito para ele? Não tem resposta, tem saída não. Ao outro: é mesmo, cara, vamos acabar com esse velho tira onda aí. Tá tirando muita onda, cara, porque o mestre sempre é a pessoa mais idade, né? Vamos pegar esse velho, tá? Aí a história continua que quando deu meio-dia, aqueles que lá estavam se reuniram, os meninos chegaram lá na frente. Aí ele foi dando oportunidade, o menino levantou a mão, ele: pois não, meu filho. Mestre, falou bem alto: mestre, eis que tem em minhas mãos um passarinho, e eu te pergunto. Aí piscou o olho para o colega do lado, né? Vou arrebentar com ele. Eis que te pergunto, ele está vivo ou está morto? O mestre deu um passo à frente e olhou para ele: meu filho, a resposta está nas tuas mãos. Ei, para de reclamar, para de vitimismo, para de apontar, julgar, rotular o próximo, porque a resposta, ela está nas tuas mãos. Você tem acesso a um Deus todo-poderoso. A Sagrada Escritura nos garante isso, pois o véu foi rasgado do alto a baixo. Pare de julgar, apontar, rotular outras pessoas. Pare de se colocar numa posição de superioridade, porque aqui neste mundo estamos todos naquele dia. E eu volto lendo o verso 10, que diz: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Agora vá e abandone os seus maus hábitos. Nós não estamos aqui para te julgar nesta noite, mas para te oportunizar. É chegado o momento de se arrepender. É chegado o momento de se consertar, mas não comigo, mas sim com nosso Senhor Jesus Cristo.